Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai agora falar sobre responsabilidades do Presidente da República, nossa aula número 32. Vamos lá? A gente vai conversar sobre o quê? Sobre as responsabilidades presidenciais, crimes de responsabilidade administrativa aplicadas ao Presidente da República. Responsabilidades do Presidente da República, tema que está assim borbulhando, digamos que no cenário jurídico. Ele é tema da moda, né? Por conta do que aconteceu ano passado com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi acusada de praticar crimes de responsabilidade administrativa, que é justamente o que nós encontramos no artigo 85 da Constituição Federal. O artigo 85 trata dos crimes de responsabilidade do Presidente da República. E aqui vai um primeiro detalhe importante. Não fala do vice-presidente da República. A Constituição não faz referência aos crimes do vice-presidente da República. A Constituição faz referência aos crimes do presidente da República. Então, muitíssimo cuidado ao sair por aí falando que vice-presidente da República pratica crime de responsabilidade administrativa, porque o vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito não praticam crimes de responsabilidade administrativa. Quem pratica é o presidente da República, é o governador ou é o prefeito. Tudo bem? Mas o Michel Temer, ele é vice-presidente, ele pode praticar. Não, meu amigão, o Michel Temer agora é o presidente. Na condição de presidente da República, aí ele pode praticar, sim, os crimes de responsabilidade administrativa, tá bom? As responsabilidades são crimes tipificados na Lei 1079 de 50. Esse aqui é um outro ponto bem importante a gente observar, porque o artigo 85 da Constituição fala das hipóteses dos bens jurídicos, digamos assim, que o Presidente da República não pode patrolar, tá? Não fala especificamente de cada um dos tipos reconhecidos como crime de responsabilidade, porque a Constituição não define quais são os crimes de responsabilidade. Só diz que o presidente pratica se ele violar aqueles bens previstos no artigo 85. E isso é muito importante você saber também. A Constituição não define crimes de responsabilidade administrativa. Ela apenas faz a previsão de que o presidente pode praticar crimes de responsabilidade administrativa. Os crimes são definidos na Lei 1079 de 50, que é uma lei antiga, defasada, precisa de atualização, precisa ser renovada. E essa lei trouxe muitas dúvidas jurídicas no último impeachment que nós tivemos no Brasil por conta da ex-presidente Dilma Rousseff, tá? São consideradas infrações político-administrativas. Essa consideração aqui é do Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo Tribunal Federal é que deu a classificação de infrações político-administrativas e isso ficou muito forte na doutrina do direito, em provas de concurso, eles questionam também, perguntando se os crimes de responsabilidade administrativa são infrações político-administrativas. Sim, são infrações político-administrativas. A definição dos crimes é da competência privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, súmula 722 do próprio Supremo Tribunal Federal. O entendimento de que os crimes de responsabilidade administrativa só podem ser regulados por lei por conta da atuação do Congresso Nacional. Não pode, por exemplo, a Assembleia Legislativa definir o que é crime de responsabilidade, nem para o governador. Não pode a Câmara de Vereadores definir o que é crime de responsabilidade, nem que seja só para o prefeito daquela cidade. Quem define o crime de responsabilidade é sempre a União, porque se trata de uma competência privativa da União. Essa competência legislativa da União, a gente vai encontrar no artigo 22. É uma competência legislativa privativa da União. E súmula 722 do STF confirma essa mesma informação. Pode resultar o impeachment do presidente da República. O que a gente tem aqui? Quando o presidente pratica ou viola algum dos bens, alguma das normas previstas no artigo 85, ele pode estar praticando um crime de responsabilidade administrativa.
E por conta disso, ele pode sofrer o impeachment. Foi o que aconteceu com a ex-presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Beleza? Vamos em frente então, que agora eu vou te mostrar quais são os crimes de responsabilidade administrativa, ou melhor, a violação de que bens, de que institutos, de que regras podem caracterizar um crime de responsabilidade administrativa. Então vejam só, se o presidente da República, e eu falei presidente da República, não falei vice, se o presidente da República violar a Constituição, pode caracterizar crime de responsabilidade administrativa. Se o presidente da República violar a existência da União, ele pode praticar crime de responsabilidade administrativa. Se o presidente da República afrontar ou violar o livre exercício dos poderes e do Ministério Público, ele pratica crime de responsabilidade administrativa. Se ele resolver violar direitos políticos individuais e sociais, ele pratica crime de responsabilidade administrativa. Se ele atentar contra a segurança interna do país, pratica crime de responsabilidade administrativa. Se ele praticar atos de improbidade administrativa, ele não pratica o ato segundo a lei de improbidade administrativa. Isso é uma posição muito firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ele, na verdade, pratica um crime de responsabilidade administrativa. Se ele violar o orçamento de qualquer maneira, que foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, pratica ato de improbidade administrativa. E se não der cumprimento à lei e decisões judiciais, crime de responsabilidade administrativa. Então, percebam que se o presidente da República violar qualquer destes dispositivos, ele pode ter praticado um crime de responsabilidade administrativa. E mais, nesse caso, ele pode sofrer o impeachment também. Na verdade, o crime de responsabilidade administrativa, é interessante observar que quando a gente fala em crime de responsabilidade administrativa, a gente pode ter a situação de um crime funcional e ou a infração político-administrativa que o Supremo Tribunal fala. Porque muitas vezes violar qualquer daqueles dispositivos que a gente mostrou aqui pode caracterizar um crime funcional previsto onde? No Código Penal. Ou pode caracterizar uma infração político-administrativa da Lei 1079 de 50, que é considerado crime de responsabilidade administrativa. Neste caso, nós vamos pro Congresso Nacional, Câmara e Senado. E pode ser instaurado um processo de impeachment. Nesse caso, nós vamos para um processo penal, mas nós vamos precisar da Câmara autorizando e depois do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, ao falar de crime de responsabilidade administrativa, é possível que a gente esteja falando de um crime funcional do Código Penal ou então de uma infração político-administrativa da Lei 1079, ou dos dois. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, ela pode responder criminalmente e pode responder, aliás, já respondeu, do impeachment perdendo o cargo, né? A gente vai analisar isso agorinha aqui, beleza? Sussa, tranquilos? Então, ao falar em crime de responsabilidade administrativa, você pode pensar nesse crime de responsabilidade administrativa como uma infração político-administrativa ou como um crime do Código Penal. As duas hipóteses são admissíveis. Se houver um crime de responsabilidade administrativa, alguém pode fazer uma denúncia. Essa denúncia vai direto à Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, ela vai ser aprovada ou arquivada, aprovada por 2/3, né, dos parlamentares, ou arquivada. Caso seja aprovada, fica liberado o julgamento no Senado, ou seja, o Senado pode instaurar um processo de impeachment. O Senado condena por 2/3 ou absolve. Decisão do Senado é definitiva e é um juízo político, é uma decisão
política. Se condenado, perde o cargo com inabilitação por 8 anos. Então vamos entender um pouco melhor o que é essa sistemática do crime de responsabilidade e do processo de impeachment. Se um presidente da República praticar um ato atentador ao artigo 85 da Constituição Federal, ele pode praticar um crime de responsabilidade administrativa previsto na Lei 1079 de 50. Mas para isso vai precisar de uma denúncia. A gente chama isso aqui de ação penal popular. Anota aí. Ação penal popular. É uma expressão muito desconhecida, mas agora em tempos de impeachment ela apareceu. Essa ação penal popular nada mais é do que uma representação que qualquer cidadão pode fazer. Né? No nosso caso, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, foi o professor Miguel Reale, com uma outra professora que eu esqueci o nome, que fizeram a representação contra a ex-presidente da República Dilma Rousseff. Essa denúncia ela é encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados. Ele detém competência para receber essa denúncia. E aí ele já resolve sobre ela, já diz pode instaurar o processo ou não? Ele remete essa denúncia, ele só pode remeter, tá? Se ele receber a denúncia, ele recebe, se ele receber, ele encaminha para uma comissão especial. Que comissão especial é essa, cabeça? É uma comissão parlamentar especial, prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados, que tem a responsabilidade de analisar essa denúncia e verificar se é caso de impeachment. Né? O correto, segundo o Supremo Tribunal Federal, é que o presidente da Câmara faça o recebimento e já reencaminhe. Ele, em tese, não teria juízo de valor sobre a denúncia, se ela é correta ou não é. O máximo que ele poderia observar são alguns requisitos formais referentes à denúncia, referente à representação. Mas ele não pode entrar no mérito da representação ou da denúncia. Ele não pode entrar no mérito da ação penal popular. O presidente da Câmara, de fato, ele tem só verificar se ela atende às formalidades previstas no regimento interno da Câmara e, na sequência, ele encaminha isso para a comissão especial. Caso a denúncia não atenda às formalidades previstas no regimento interno da Câmara, aí ele pode rejeitar. Mas se não for assim, ele recebe e encaminha para uma comissão especial. Essa comissão especial vai analisar o mérito dessa denúncia e vai analisar o aspecto das formalidades da denúncia também. Tudo bem? Beleza? Tá aprovado já o impeachment? Não, não. Essa comissão especial, ela vai emitir um parecer. E esse parecer é que vai ser levado para votação plenária. Ou não. A comissão pode falar o seguinte, olha, não é caso de impeachment, vamos arquivar. A comissão pode, né? Mas eles não fazem isso. Via de regra, eles encaminham para o plenário. E o plenário vai decidir se autoriza o Senado a abrir um procedimento de impeachment ou não. Essa aprovação do relatório, do parecer dessa comissão especial, é a chave que abre a porta do Senado. Sem essa aprovação não tem impeachment. O impeachment pode acabar aqui, ó, nesse momento, nessa votação. O parecer é encaminhado e é votado em plenário. E lá no plenário ele só e tão somente autorizará a remessa do processo para o Senado, para que lá no Senado, o Senado resolva se abre ou não o impeachment. Se 2/3 dos deputados, voto nominal, voto aberto, se 2/3 dos deputados decidirem pela autorização para a abertura de um processo de impeachment. Então a única coisa que a Câmara dos Deputados faz aqui é dizer sim, está autorizado, ou dizer não, não está autorizado.
Aprovado isso, vai para o Senado. E o Senado recebe o processo e encaminha para uma outra comissão, que por sua vez vai emitir um relatório, parecer, sobre a abertura ou não do processo de impeachment. Porque o simples fato da Câmara dos Deputados... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente aí com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.